que te tira o sono à noite? A fatura do cartão que está para vencer? A opinião dos outros nas redes sociais? Aquele e-mail do seu chefe que você ainda não abriu? Uma notícia no jornal? Nós vivemos cercados por medos. Medo de não ser suficiente, medo de perder o controle, medo do futuro. Mas a Bíblia apresenta um conceito que reorganiza todos os outros medos. Um medo que, na verdade, liberta. Hoje, nós vamos mergulhar na frase que é a fundação de toda a vida sábia. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. E o salmista, como um eco divino, confirma no Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você está pronto para descobrir o que isso realmente significa? Porque entender isso pode mudar a maneira como você toma cada decisão a partir de hoje. Vamos começar quebrando tudo. A palavra princípio, no original hebraico, é reshit. Pense em reshit não como o primeiro passo de uma caminhada, mas como a pedra fundamental de um prédio de 50 andares. É o alicerce, a base, a viga mestra sobre a qual tudo mais é construído. Se essa fundação for de areia, se estiver torta, não importa quão bonitos sejam os seus andares, sua carreira, seus relacionamentos, seus sonhos, a estrutura toda está condenada a ruir. Reshit é o ponto de partida que define todo o destino da jornada. Agora, vamos para a segunda palavra-chave, temor. Em hebraico, irá. E aqui, você precisa apagar da sua mente a imagem de um rato acuado tremendo diante de um gato. Não é esse o medo. Irá não é o pavor que te afasta de um perigo, é o assombro que te deixa sem fôlego diante de uma majestade indescritível. É o que você sente no topo de uma montanha, olhando para um vale infinito. É o silêncio respeitoso que toma conta de você diante de uma obra de arte perfeita. É uma mistura de reverência, admiração, respeito e um tremor saudável que reconhece: eu sou pequeno, e aquele diante de quem eu estou é imensuravelmente grande. Irá é a admiração que leva à obediência. É um amor tão profundo que a ideia de entristecer aquele que é amado se torna a coisa mais temível do mundo. Então, junte as duas peças, reshit e irá. A tese da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é devastadoramente simples e profunda. A sabedoria verdadeira, a vida que funciona como foi projetada para funcionar, começa, tem seu alicerce, em uma relação correta com Deus. E essa relação é marcada por uma reverência obediente, um assombro amoroso. Sem o temor do Senhor, toda a sua inteligência, seus diplomas, seus seguidores, sua experiência de vida, tudo isso pode se transformar em arrogância. Uma torre de Babel pessoal. Mas com o temor do Senhor, o coração mais endurecido se torna ensinável. A mente mais brilhante se curva em adoração. A vida mais quebrada encontra seu norte. O livro de Provérbios, então, nos apresenta dois caminhos, duas posturas diante da vida, personificadas em duas figuras, o sábio e o tolo. E o que define o tolo na Bíblia? Preste muita atenção, porque isso é crucial. O tolo não é, primariamente, alguém com baixo QI. Não é alguém sem acesso à informação. Hoje, com o Google no bolso, todos temos informação de sobra. O tolo bíblico é alguém que despreza a sabedoria e a disciplina. Ele ouve a correção e ri. Ele vê o conselho e o ignora. O tolo não é ignorante, ele é insolente. É alguém que se coloca no centro do universo e se recusa a dobrar o joelho diante da autoridade de Deus. Ele confia em seu próprio coração, em seu próprio entendimento, e o resultado é sempre o caos. O temor do Senhor faz exatamente o oposto. Ele nos tira do trono de nossas vidas. Ele dobra a nossa teimosa cerviz. Ele abre os nossos ouvidos, tantas vezes surdos para a voz de Deus. Ele inclina o nosso coração para a instrução. E entenda, esse temor não é o medo servil de um escravo que obedece apenas para evitar o chicote. Não. Esse é o temor filial, de um filho que ama o pai e cujo maior desejo é honrá-lo e não o entristecer. O pavor que paralisa, que nos enche de ansiedade e culpa, é o fruto amargo de uma consciência culpada sem o evangelho. Mas o temor santo, o irá, nasce de um encontro real com a santidade avassaladora e a bondade incompreensível de Deus revelada em Cristo. Como sempre, a melhor intérprete da Escritura é a própria Escritura. Vamos fazer uma viagem rápida pela Bíblia para ver como esse fio de ouro do temor do Senhor costura tudo. Em Deuteronômio, capítulo 10, versículos 12 e 13, Moisés resume a lei para o povo e pergunta: o que o Senhor, o seu Deus, lhe pede? A resposta? Começa com tema o Senhor. E o que isso significa? Moisés explica: andando em todos os seus caminhos, amando, servindo ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e guardando os seus mandamentos. Viu a conexão? Temor não é um sentimento paralisante, é o motor da ação, do amor e da obediência. Vamos para Êxodo, capítulo 20, versículo 20. Depois de Deus entregar os 10 mandamentos com trovões e relâmpagos no Monte Sinai, o povo está apavorado. E Moisés diz a eles: não tenham medo. Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Que paradoxo incrível! O temor de Deus está ali para nos livrar de pecar. É um guardião, uma cerca de proteção ao redor da nossa alma. Saltando para os profetas. Esaías, no capítulo 11, versículos 2 e 3, descreve o Messias que viria. E quais são as marcas do Espírito sobre ele? O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, e de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu deleite no temor do Senhor. Pense nisso. Jesus, o Filho de Deus perfeito, se deleitava no temor do Senhor. Para ele, não era um fardo, era prazer. Era a alegria de viver em perfeita sintonia com o Pai.
De volta a Provérbios. Capítulo 15, versículo 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Quer ser sábio? Deixe o temor de Deus te instruir. Quer ser honrado? Comece com a humildade que nasce desse temor. E Provérbios 16, 6 é ainda mais prático. Com o temor do Senhor o homem evita o mal. É um antídoto direto contra a tentação. E no Novo Testamento? Será que isso muda? De forma alguma, apenas se aprofunda. Em Atos, capítulo 9, versículo 31, lemos sobre a igreja primitiva. A igreja vivia em paz e crescia em número, fortalecida pelo Espírito Santo e andando no temor do Senhor. O temor e o consolo do Espírito Santo andam de mãos dadas. Não são opostos. Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, versículo 12, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Não é para ter medo da salvação, mas para levar a sério a grandeza do que Deus está fazendo em nós. O autor de Hebreus, no capítulo 12, versículos 28 e 29, nos chama a servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. A santidade de Deus exige uma resposta de reverência. Pedro, em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 17, nos lembra: vivam em temor durante a sua peregrinação. Nossa vida aqui é temporária, estamos a caminho de casa, e essa perspectiva deve moldar nossas escolhas com temor sóbrio. E aqui está uma distinção vital. 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. O apóstolo João está falando do medo do castigo, o pavor do condenado. Esse medo, sim, o amor de Cristo lança fora da vida do crente. Mas o temor filial, a reverência amorosa pelo Pai, essa permanece e é aperfeiçoada pelo amor. Finalmente, olhe para o horizonte da história. Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. A mensagem do anjo para todas as nações da terra é esta: temam a Deus e deem-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Do primeiro livro ao último, a mensagem é consistente. O temor do Senhor é a postura correta, sábia e fundamental da criatura diante do seu Criador Santo. E a ausência desse temor, Paulo diagnostica em Romanos, capítulo 3, versículo 18, como a raiz de toda tolice e injustiça humana. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Certo, mas e daí? O que tudo isso significa para você, hoje, no meio da correria, das contas a pagar, do trânsito, das tretas familiares? Significa tudo, porque em Cristo, fomos adotados. A realidade mudou. Não servimos mais a Deus com pavor de um réu diante do juiz, esperando a condenação. Servimos com o amor reverente de um filho que foi resgatado e acolhido pelo Pai. O mesmo Espírito que encheu o Messias e o fez se deleitar no temor do Senhor é o Espírito que agora habita em nós. Ele escreve esse temor filial em nosso coração, nos dando o poder e o desejo para uma obediência que não é pesada, mas alegre. Vamos ser brutalmente honestos. No Brasil de hoje, e em qualquer lugar do mundo, nós tememos muitas coisas. Tememos a opinião alheia mais do que a opinião de Deus. Tememos a crise econômica. Tememos a rejeição no grupo do WhatsApp. Tememos o cancelamento online. Tememos não nos encaixar, não ter sucesso, não sermos vistos. E sabe o que esses medos fazem? Eles nos escravizam. Eles ditam nossas escolhas, silenciam nossa consciência, comprometem nossa integridade. Eles nos transformam em pessoas que vivem para agradar uma plateia instável e insaciável. Temer ao Senhor, e somente a Ele, é o grande ato de libertação. É o que realinha nossas prioridades. É o que nos liberta do cativeiro do que vão pensar de mim e nos introduz na liberdade gloriosa do que agrada ao meu Pai. Então, vamos colocar à mesa. Aplicação prática para o seu dia a dia, começando agora. Pense no seu trabalho, naquela planilha, naquele relatório, naquela comissão. O jeitinho brasileiro sussurra: ninguém vai ver. É só um ajuste. Todo mundo faz. Essa voz é a voz da tolice. O temor do Senhor é a voz que responde. Ele vê. Ele é o dono da balança. Ele pesa não só o produto, mas a intenção. Como diz Provérbios, capítulo 11, versículo 1, a balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Temer a Deus no trabalho é escolher a integridade quando o atalho parece mais lucrativo. Pense na sua boca e nas suas redes sociais. Antes de apertar enviar, antes de compartilhar aquela fofoca, aquele meme maldoso, aquela opinião inflamada. O temor do Senhor te faz parar e perguntar: isso glorifica a Deus? Isso edifica o meu próximo? Isso reflete o caráter de Cristo? Efésios, capítulo 5, versículo 10, nos desafia a examinar o que é agradável ao Senhor. Sua timeline está passando nesse exame? Pense no seu dinheiro e no seu descanso. A cultura grita: acumule. Garanta o seu. Você merece. O temor do Senhor nos ensina a praticar a generosidade e o contentamento. Não porque somos tolos, mas porque nossa segurança não está no saldo bancário, mas no caráter de um Deus que prometeu, em Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Portanto, podemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Esse temor expulsa o medo da escassez. Pense na sua pureza e nos seus relacionamentos. Naquele clique que ninguém está vendo. Naquela conversa que cruza a linha. O temor do Senhor é o guarda mais eficaz do nosso coração. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, nos ordena: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E como o guardamos?
Provérbios 16, 6, nos dá a chave. Pelo temor do Senhor evita-se o mal. É um muro de proteção contra a impureza que promete prazer e entrega destruição. Pense na sua coragem pública, na sua disposição de defender a verdade em um mundo que a odeia. Quem teme a Deus é libertado do medo paralisante dos homens. Jesus nos deu a perspectiva correta em Mateus, capítulo 10, versículo 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, temam aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Quando você percebe quem tem a palavra final sobre sua vida e sua eternidade, a opinião do seu vizinho ou de um troll na internet perde todo o seu poder. Que tal um exercício prático, com o pé no chão, para hoje? Antes da sua próxima decisão importante, seja ela grande ou pequena, pause por 30 segundos e faça 3 perguntas simples a si mesmo. Primeira, isso honra o caráter santo e amoroso de Deus? Segunda, isso me afasta do mal conhecido ou me aproxima dele? Terceira, isso serve o meu próximo de maneira concreta? E então, faça uma oração curta, mas poderosa. Senhor, Tu és Deus, eu não sou. Guia meus passos na Tua sabedoria. E então haja conforme a resposta que você sabe que é a correta. Desafio você. Escolha uma dessas áreas que mencionei. Trabalho, redes sociais, dinheiro, pureza, coragem, e decida, hoje, alinhá-la conscientemente ao temor do Senhor. E mais, conte para um amigo ou irmão da sua comunidade, para que ele ore com você e te ajude a caminhar nesse propósito. No fim, todo esse tema encontra seu cumprimento perfeito e sua fonte de poder em uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é o homem perfeito, o verdadeiro sábio, que, como vimos em Isaías, se deleitou no temor do Senhor. Hebreus, capítulo 5, versículo 7, nos dá uma janela para sua alma, dizendo que durante sua vida, ele ofereceu orações e súplicas, com forte clamor e lágrimas, aquele que podia salvar da morte, e foi ouvido por causa de sua piedosa submissão, ou seja, sua reverência, seu temor filial. Ele obedeceu perfeitamente até a morte de cruz. Ele, na cruz, absorveu toda a ira de Deus contra o nosso pecado, removendo a culpa que nos fazia tremer de pavor. Ele abriu um novo e vivo caminho para que nós, agora, possamos nos aproximar do fogo consumidor e não sermos queimados, mas aquecidos, servindo a Deus com reverência e alegria. Agora, neste tempo em que vivemos, entre a sua ressurreição e a sua volta, nós vivemos à luz do dia final. Aquele chamado de Apocalipse 14:7 ecoa em nossos ouvidos. A hora do juízo se aproxima. Temer a Deus hoje não é apenas sabedoria para esta vida. É a única preparação sensata para a eternidade que se aproxima. A grande notícia é esta. Quem teme a Deus agora não precisará temer mais nada, absolutamente nada, no grande dia do Senhor. A verdade central que você precisa levar para o seu dia é esta. O temor do Senhor é o alicerce, a fundação da verdadeira sabedoria. Não é um medo servil que te esmaga, mas uma reverência amorosa que te torna ensinável, santo e, surpreendentemente, livre. A pérola do dia para você guardar e praticar é a seguinte. Troque a pergunta "o que vão pensar de mim?" pela pergunta "o que agrada ao Senhor?" antes da sua próxima escolha. Faça essa troca e veja a clareza e a paz que isso trará. E o vislumbre da graça é este, porque Jesus se deleitou perfeitamente no temor do Senhor e venceu em nosso lugar. Hoje nós somos adotados, perdoados e cheios do mesmo Espírito para viver com santo temor e profunda alegria. Não por nossa força, mas pelo poder dele em nós. Antes da nossa oração final, quero te fazer uma pergunta para você me responder aqui nos comentários. Seja bem sincero, qual medo comum? Medo da opinião dos outros, medo do futuro, medo da escassez? Você vai, com a ajuda de Deus, trocar hoje pelo temor do Senhor? Deixar isso por escrito é um passo de fé. E se este devocional fortaleceu sua fé, tem outro vídeo aparecendo aqui na tela que vai continuar essa conversa e te ajudar a aplicar a palavra de Deus de forma ainda mais profunda. Clique nele e nós continuamos juntos. E se você quer ter sua fé fortalecida todos os dias com a palavra pura, se inscreva no canal. Agora, vamos orar. Pai Santo, Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque Tu és grande e digno de todo louvor. Dá-me, por favor, um coração que te tema acima de tudo e de todos. Um coração que te ame com todas as forças. Em nome de Cristo, livra-me do medo de homens, que me paralisa e me faz pecar. Ensina-me a sabedoria que começa em Ti, e somente em Ti. Enche-me do Teu Espírito para que eu possa discernir e escolher o que Te agrada hoje, em cada pequena e grande decisão. Em nome de Jesus, o nosso sábio Salvador. Amém.